Graça e paz, shalom. Graças ao nosso Deus, estamos aqui às 0h05 em mais uma transmissão da nossa intervenção divina. Agradeço a Deus pela sua vida, pela presença do Espírito Santo que está no nosso meio, pelo mover do Espírito que está rodeando este ambiente, esta casa, este local. Sabemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Aprendemos no treinamento de ontem que ele tem uma personalidade, que ele é eficaz. E se nós dermos lugar ao Espírito, o Espírito de oração virá sobre nós, virá sobre a nossa casa e virá sobre a nossa família. Amém? Hoje nós estamos localizados em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Pega a sua Bíblia e abra em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: Mas sobre toda a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo filho primogênito. Estamos vendo dias onde o Espírito Santo, através do próprio Deus, da Trindade envolvida, tem nos dado a graça derramada, tem nos dado a vida espiritual, uma vida espiritual constante, uma vida espiritual onde nós estamos tentando melhorar dia após dia. O espírito de oração, ele é uma graça derramada pelo Espírito Santo de Deus para aqueles que têm uma sede, um clamor em crescer espiritualmente e servir ao reino de Deus com mais eficácia, servir ao reino de Deus com mais constância, servir ao reino de Deus com mais totalidade e com mais força. Amém? Sem cambalear para a direita e para a esquerda. Todos devemos orar. É uma ordem bíblica, é uma ordem. Nós precisamos estar com esse espírito de oração. Todos oram, pastor? Nem todos, mas todos fomos chamados para orar. Então, os avivalistas, que nós lemos sobre todos eles durante todas essas percorridas do podcast, não vou citar os nomes agora, mas se você olhar para um homem cheio do Espírito Santo, você vai ver que ele vai se destacar entre os demais. São homens e mulheres que têm uma essência poderosa, um perfume poderoso. Homens e mulheres que se destacam aonde eles forem. Se eles forem para academia, se forem no supermercado, se forem andar no meio das multidões, essas pessoas avivadas no Espírito, elas se destacam, elas são percebidas espiritualmente. Logo, existe um agitar das trevas, um agitar de demônios, e aí você fica às vezes sem entender, mas e todo esse aparato demoníaco. Lembra quando Jesus chega em Gandareia e os espíritos, as legiões sobre o Gandareno, agita toda a cidade, uma confusão sobre aqueles porcos, que aquele Gadareno é liberto. Então Jesus andava em virtude, cheio do Espírito Santo, no mover do Espírito, e Jesus tinha o espírito de oração. A Bíblia diz que ele parava de tempos em tempos, de madrugadas em madrugadas. Então, neste caso, o espírito de oração, ele vai te levar para clamar pelo sangue de Jesus e pelo nome de Jesus. E virá antes de um nascer de um grande avivamento, de um grande derramamento do Espírito Santo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Joel 2:28 esclarece tremendamente, o que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre o espírito de oração que não pode morrer dentro de nós. Todos nós
temos o Espírito Santo, e para nos mover no Espírito Santo, precisamos dessa comunicação chamada oração. As nossas orações são elevadas até o Pai, e o Pai que está nos céus nos ouve e nos responde. Zacarias 12:10 diz que o Espírito se move sobre os nossos corações, para que vivamos um grande mover de Pentecostes, né? Para que nós possamos viver um grande mover da presença. Costumamos dizer que o culto foi cheio da presença, o louvor foi cheio da presença, mas quem é a presença? O que é a presença? A presença é uma pessoa. A Bíblia diz: não vos entristeceis o Espírito Santo. A presença é o espírito de oração. Uma igreja que muito ora é uma igreja que pouco peca. Uma igreja que acontece muitos escândalos, onde acontecem muitas prostituições, traições, rebeliões, confusões, inimizades, divisões. É uma igreja que está faltando urgentemente o espírito de oração. Ela pode até orar, mas falta-lhe ainda o espírito de oração. Está faltando um homem de oração, uma mulher de oração. Está faltando um estado contínuo de uma vida cativa debaixo da oração. O espírito de oração, ele vai te chamar para orar várias e várias vezes durante o dia. Durante o dia, nos seus afazeres de casa, você vai ser tomado pelo espírito de oração. O espírito de oração vai te conduzir com gemidos inexprimíveis. Então, o homem de oração e a mulher de oração, ele sempre vai estar buscando algo novo em Deus. Nada que vem dessa terra vai satisfazê-lo mais. As coisas virão sobre eles, as bênçãos virão sobre o homem e a mulher de oração, a prosperidade virá, mas isso não tomará o lugar de Deus. Não estará em primeiro plano as coisas terrenas, porque o homem de oração e a mulher de oração, ele está sempre buscando algo que vem dos céus, algo que vem do alto, algo que não é palpável aos olhos humanos, não é palpável ao tato humano, ao toque humano, mas o coração deste homem, dessa mulher de oração, ele está sedento pelas coisas sobrenaturais que vêm do alto, que vêm de Deus, pelos dons que são distribuídos, que vêm do alto, que vêm de Deus, então cujo coração, ele não pode mais ser seduzido pelas coisas deste mundo. As bandejas e as tentações de Satanás não podem mais ludibriar os ouvidos e os olhos deste homem e desta mulher de oração. Amém? Glória a Deus. Então este homem e esta mulher de oração, que tem um espírito de oração, que está sempre buscando as coisas lá do alto, as coisas que são invisíveis aos homens carnais, mas palpáveis aos homens espirituais, coisas que são dos céus. Estou falando de anjos, da sala do trono, dos 24 anciãos prostrados, da sala, do trono de pedra, do trono branco de Deus. O Espírito Santo, ele, quando derrama essa unção poderosa sobre você, causa em você uma febre dentro de você, uma febre dentro de nós, ao ponto de estarmos clamando, incomodados com este mundo que jaz no maligno. E o mundo mais não te dá nenhum prazer, porque você vai estar incomodado com o mundo e o mundo também vai estar incomodado com você. Não se engane, uma vez em Cristo você será odiado. Odiado pelo mundano, odiado pelo incrédulo, odiado pelos espíritos, odiado pelos demônios, odiado pelas trevas e às vezes odiado até pela própria casa, pela própria família. Isso é o que a Bíblia diz. Jesus não veio para trazer unidade na família, ele veio para realmente causar uma confusão de salvação, porque quando um é salvo, os outros se levantam, mas aí o espírito de oração vem sobre essa casa e toda a casa começa a receber a presença do Espírito Santo. Então não se engane, aonde nós entrarmos,
se entrarmos cheios do Espírito Santo, vamos incomodar as trevas. Do nada, na fila do supermercado, alguém vai se incomodar com você. Do nada, no treino, alguém vai se incomodar pela sua presença. Do nada, você andando na rua, alguém vai se incomodar pela sua presença. Não é a ira e a raiva pela sua pessoa, mas é a ira e a raiva por causa do sangue de Jesus e do nome de Jesus que habita em você. Porque você não tem comunhão com as trevas, você é um homem ou mulher de oração que não tem mais comunhão com os prazeres do mundo, ou seja, o mundo não te interessa mais, você está em outro nível. E por causa disso, você vai incomodar muita gente aqui nessa terra. Do nada as pessoas tomarão raiva de ti, do nada as pessoas se afastarão de ti. Porque uma vez buscando, hoje eu entendo porque os grandes profetas, os grandes homens de Deus, tinham momentos e tempos de isolamento, porque eles não se contaminavam com os homens mundanos dessa terra. Ah, pastor, mas Jesus andou com publicanos e pecadores. Jesus tinha uma missão de salvação, uma missão de restauração. Depois que ele libera toda a sua missão de salvação, comeu com publicanos, pecadores, ele veio justamente para salvar o perdido. Mas ele não veio para ser contaminado pelo perdido. É diferente você ser a luz que alumia as trevas e você ser uma candeia que se apaga por causa das trevas. Existem duas diferenças. A Bíblia diz que ele é a luz do mundo, que veio para tirar, para iluminar todos aqueles que se achegassem a ele. João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio para tirar o pecado de nós, outrora mundanos, outrora gentios, ainda quando estávamos em ignorância, blasfemando contra o Espírito Santo, desdenhando das coisas da igreja, desdenhando da obra viçária da cruz. Então hoje nós somos em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então é muito comum termos pessoas que não nos conhecem, não conhecem a nossa história, nunca conversou conosco, porém nutre dentro delas um grande ódio por nós, um grande ódio pelos evangélicos, um grande ódio pelos pastores, uma grande repulsa sobre as nossas vidas, porque nós carregamos o óleo fresco de Jesus, e o óleo fresco de Jesus, acredite, incomoda as trevas. Os apóstolos, os judeus, os cristãos, não se engane, somos perseguidos por causa do nome de Jesus. Somos humilhados, ultrajados por causa do sangue de Jesus. Mas o diabo vai tentar ofertar várias e várias coisas para tirar você do foco. O inimigo vai tentar tirar você do foco do altar, do foco do seu ministério, do foco da sua chamada. E uma das coisas que mais Satanás coloca na vida de um cristão, na vida de um homem de oração, de uma mulher de oração, é afazeres, ocupações, para que você se distraia, para que você não tenha tempo para cultivar esse espírito de oração que habita dentro de você, que clama por Abba, que clama pela presença de Deus, que clama por uma glória de Deus. As pessoas vão olhar para você e, se elas pudessem, elas até cuspiriam em você por causa do nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Logo depois, vemos aí no Novo Testamento vários mártires. Quantos profetas foram mortos no Antigo Testamento por causa do nome de Yahvé? Então, vemos hoje quantos cristãos perseguidos. No Novo Testamento, em Atos, vemos os mártires perseguidos por Herodes, que veio logo depois da crucificação de Jesus. Houve um espalhar dos discípulos. A Bíblia diz que em Atos 2, todos estavam escondidos. A Bíblia até dá uma palavra mais linda: todos estavam reunidos.
no mesmo lugar, mas acredite, eu acredito piamente, querido, que esses 120 não estavam somente orando por uma festa da ressurreição de Jesus, não estavam somente orando porque viram Jesus durante 40 dias, porque comeram com Jesus ressuscitado, andaram com Jesus, viram, né, o lado furado, viram a chaga nas mãos, as mãos furadas do Cristo. Eles estavam reunidos em lágrimas, em oração, numa oração poderosa, numa oração fervente, uma oração que chegou até os céus. Porque 2 Crônicas 7,14 diz que se meu povo se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, e eu descerei e eu sararei a terra. Como no Pentecostes de Atos 2, Jesus sara a terra. Jesus derrama ali sobre os 120 no mesmo lugar, línguas repartidas como de fogo, e todos são batizados e cheios do Espírito Santo, e começam a falar em vários idiomas, em várias línguas, e ali existiam muitas nações sobre Jerusalém, medos, persas, gregos e tantas outras nações, e essas nações ouviam o evangelho sendo pregado por homens indoutos, homens não cultos, homens que estavam ali sendo na sabedoria do Espírito de oração, na sabedoria do Espírito Santo, e eles ouviam o evangelho e se converteram mais de 5.000, e ali houve uma grande distribuição do evangelho do Senhor por várias nações, em vários idiomas, em várias expressões. Muitos missionários saíram do Pentecostes e voltaram para suas nações pregando o que ouviram, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a salvação vem por ouvir a palavra de Deus, amém? Então, querido, esse não é um critério estabelecido pelo homem, mas um critério estabelecido por Deus. Só vamos conseguir achegar a Deus, como diz o profeta, achegai-vos a mim, diz o Senhor, se nós nos achegarmos a Ele, Ele nos achegará a vós. Jeremias 29:11 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu é que sei quais pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de vida e não de morte, para vos dar o fim que desejais. Então, o critério, de sofrimento não foi Deus que estabeleceu. Israel, por várias e várias vezes, sofreu, padeceu na mão dos seus opressores, na mão dos seus inimigos. Jesus nasce na plenitude dos tempos, diz a Bíblia, e Israel está debaixo do jugo de Roma. E sobre o jugo de Roma e dos fariseus, Jesus é crucificado no local chamado Gólgota, e ali, juntamente com 2 ladrões. Então, o critério da dor que Jesus passou na cruz do Calvário, as mais de 38 chicoteadas com pregos, com pedaços de ossos sobre os chicotes, todo o sofrimento viçário na cruz, foi para que eu e você, nessa noite, recebêssemos o espírito de oração. E esse espírito de oração não pode sair de nós. Nós temos 24 horas. E nessas 24 horas, como eu consigo, pastor, estar em oração se eu estou trabalhando? Esteja em espírito de oração. Eu ouvi muito isso. É aquela oração em silêncio, aquele pensamento em silêncio. Você está dirigindo, está pensando no Espírito Santo de Deus. Você está fazendo a comida, está trabalhando na sua lanchonete, você está pensando no Espírito Santo de Deus. Você está fazendo um exercício, você está ouvindo o Espírito Santo de Deus. Então, de tempos em tempos, eu paro um pouquinho, vou na igreja, oro um pouquinho, volto. Então, o critério estabelecido de Deus não foi o juízo, mas foi a graça. Amém? No Antigo Testamento vemos um Deus trabalhando na justiça e na misericórdia. Hoje nós vemos um Deus trabalhando na graça, na misericórdia, mas também na justiça. Então esse não foi um critério estabelecido por Deus, mas um critério estabelecido pelo coração de pedra de um homem caído. Israel, por várias e várias vezes, rejeitou a Deus e também rejeitou o Messias. E olha, veja quantas mortes,
quantas mortes Israel vem sofrendo, quantos ataques, até que ela reconheça que Yeshua é o Senhor, que Jesus é o nosso Salvador. Então, sem o Espírito Santo de Deus, nós somos uma natureza que, por muitas e muitas vezes, rejeita o Espírito Santo. E por rejeitarmos o Espírito Santo, nós caímos na mão da justiça de Deus. Infelizmente, nós só aprendemos a buscar o Senhor através da dor. Não que necessariamente o Senhor gostaria de sempre ver os seus filhos sofrendo. Não é a intenção de Deus te ver sofrendo. Não é a intenção de Deus te ver passando por uma enfermidade. Não é a intenção de Deus te ver passando por um câncer, por um mal. Mas todas as vezes que saímos do propósito do Senhor, todas as vezes que Israel saiu do propósito de Deus, Israel foi entregue aos seus inimigos e entregue a todas as situações de enfermidade. É na dor que o orgulhoso aprende a se humilhar. Quando passamos pela dor, nós reconhecemos, não somente nós, mas o mundano, o incrédulo, ele vai se apegar à sua fé, ele vai se apegar à sua religião, ele vai buscar algo espiritual para curar, aquela enfermidade, para curar aquela dor. Infelizmente, o nosso Deus, ele é amor, ele não quer que nós o busquemos por causa de uma dor, por causa de uma necessidade física. Mas isso vem da nossa natureza adâmica, da nossa natureza caída. Por isso que Jesus veio. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, que tenazmente nos assedia. Por causa dessa natureza adâmica que de vez em quando ela vem sobre nós e rouba de nós todo o aparato de santidade, todo o aparato da presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que um coração avivado e um coração avivalista será um coração provado. Pastor, mas eu estou passando por tanta prova, por tanta luta. Tem provas, querido, que realmente é Deus que nos concede passar. Mas tem muitas situações que nós procuramos. Tem muitos perrengues que nós procuramos por causa do pecado. Tem muitas provas que estamos vivendo que Deus não tem nada a ver com isso. E um coração avivado é um coração provado, porque quem os governa é a Trindade, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Logo quando eu me converti, foi uma semana de milagres. Foi uma semana maravilhosa. Comecei a trabalhar no reino, aí começou a vir as guerras, começou a vir as lutas, mas também começou a vir as vitórias. O problema da natureza adâmica é porque ela só consegue ver as lutas. A natureza de Adão, do Adão caído, que muitas vezes vem sobre nós, só consegue ver prova, só consegue ver dificuldades, só consegue ver coisas terrenas. Ela não consegue fitar os seus olhos nos galardões. Atos fala de um jovem chamado Estevão, que foi apedrejado diante dos religiosos, e tinha um outro homem ali, muito influente, chamado Saulo de Tarso, o qual consentiu com o apedrejamento de Estevão e segurou as vestes de Estevão. Depois que ele tocou nas vestes de Estevão, Paulo nunca mais foi o mesmo, Saulo nunca mais foi o mesmo, até chegar no caminho para Damasco. Chegando no caminho para Damasco, literalmente ele cai do cavalo e tem um encontro genuíno com Deus, e Jesus fala claramente para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro serás recrustar ou resistir aos aguilhões que eu coloquei sobre você. Deus já está fazendo uma obra na vida de Saulo, desde a testemunha viva do sacrifício ali, do mártir de Estevão. Estevão fala assim: em paz eu te entrego o meu espírito. A Bíblia diz em Hebreus que muitos abriram mão do livramento para receber o galardão. O problema do crente hoje, o problema do missionário hoje, do pastor hoje, do pregador de hoje, do avivalista de hoje, é que eles estão buscando reconhecimentos humanos, estão buscando elogios humanos, troféus, Poucos dias agora, uma rede de televisão, ela presenteou,
ela deu vários troféus para o melhor pregador, o melhor cantor, o melhor isso, o melhor aquilo, né? Querido, sua coroa está reservada nos céus, os galardões estão guardados nos céus. Não pense que você vai ser melhor que Cristo aqui na terra, porque os homens são maus, as pessoas são más. E Jesus diz assim, Hebreus 12:6 diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Se Deus te recebeu como filho, você vai ser açoitado. Ou seja, foi recebido por Deus como pai, vai ser açoitado porque vai ser tratado, vai ser esmagado, vai ser humilhado para depois ser aprovado. Eu não conheço nenhum homem na Bíblia que foi cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da presença, que não passou por um processo de tratamento, de esmagamento, não passou por um processo de ser quebrado. Só entendemos isso com um grande mover de oração. Joel 2:28 fala sobre uma promessa, uma grande promessa de avivamento que começará na minha casa. Quando você ver e perceber que você está trabalhando no reino, seu esposo está trabalhando no reino, seus filhos estão trabalhando no reino, vocês estão passando mais tempo na igreja, mais tempo nos ensaios, mais tempo nos ministérios, e isso já está acontecendo um avivamento sobre a sua casa, porque Zacarias diz que haverá uma conversão de pais aos filhos e uma conversão de filhos aos pais. Então agradeça, dê glória a Deus, porque o seu filho mais novo, né, os seus filhos mais novos estão servindo no altar, suas filhas estão servindo no altar. Honre essa igreja, honre o Voz Church ou a outra igreja que você está me ouvindo agora, porque existe uma promessa sobre você. A promessa é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então pare de murmurar, pare de entrar em espírito de confusão, mas glorifique. Porque um dia você orou para ver o seu esposo na igreja. E hoje ele passa muito tempo na igreja. Glorifique. Um dia você orou para ver sua esposa na igreja. Mas ela está muito ocupada na igreja. Glorifique. Um dia você orou para ver os seus filhos servindo a Jesus. Mas não vai dar para tal coisa, não vai dar para ensaiar, não vai dar para fazer isso. Pare com isso em nome de Jesus. Não seja como a nação de Israel que murmurou no deserto. Passou por muitos juízos. Querido, Joel diz que um grupo de 4 gafanhotos, profeta Joel, chega para a nação e para profetizar juízo. E aí diz que esses gafanhotos, esses 4 gafanhotos, está lá em Joel, depois você vai lá ler, eles destruíram tudo e o povo não se arrependeu. Aí Deus mandou a peste sobre a nação de Israel e a nação não se arrependeu. Deus volta, manda a doença para Israel e a Israel não se arrependeu. O povo estava com o coração petrificado. A linguagem de Deus nunca foi o juízo, nunca foi a condenação. Satanás sim, foi preparado o inferno para ele e seus demônios, mas para os servos do Senhor foi preparado os céus, para os seres humanos da face da terra foi preparado os céus. Mas a natureza adâmica, por causa do pecado, o primeiro pecado, o pecado capital, o pecado do orgulho, fez com que o homem endurecesse o coração no quesito ao evangelho do Senhor. E a linguagem de Deus nunca foi juízo, mas amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então a linguagem do homem, pastor, é adâmica, ela atrai o juízo de Deus, assim como a linguagem do homem, assim como a nova linguagem do homem segundo Adão, que é Cristo, que nos atrai e nos leva para a graça e para a misericórdia. Todas as vezes que caímos, que pecamos, que mentimos, que enganamos, né? Todas essas vezes e nos arrependemos, nós somos revestidos novamente com a veste de Cristo, do sacrifício, né? No Calvário, da cruz ali, e somos banhados pelo sangue de Jesus, porque Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Logo nós somos uma criatura nova, uma nova criatura. Romanos 5:20 diz assim, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, ou seja, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Você está me ouvindo? Amém? Então, um Deus que antes de ser justiça é amor, amém?
Então Deus, ele não fala com a dor. Deus fala com um coração quebrantado. Mas pastor, por que existe a dor? Por que existe? Por que passamos por dores? Por que passamos muitas vezes por provas, por tentações? Porque Jesus mesmo disse, querido, você está no mundo, e no mundo terás aflições, mas ele diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele também fala em Apocalipse, olha, cuidado para que ninguém roube a tua coroa, roube o teu lugar na festa, roube o teu lugar na mesa. Cuidado para que você não seja confundido no grande dia, e Jesus chegar e falar assim, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque vocês praticam a iniquidade. Ah, mas nós pregamos no teu nome, curamos enfermos, ressuscitamos mortos, fomos para as nações, ganhamos milhares e milhares e milhares de pessoas. E Jesus vai falar, eu não vos conheço, por causa da iniquidade, por causa do coração quebrantado, não quebrantado. Deus só pode usar um homem grandemente depois dele quebrar grandemente. Todos os grandes homens de Deus passaram por momentos de aflições, por momentos de lutas, por momentos de dificuldades. Aí chega você na igreja hoje e só quer receber as bênçãos, só quer receber os milagres, você só quer o bônus, não quer o ônus. Você só quer as coisas boas do evangelho, você não quer o preço pago do evangelho. Ah, mas esse evangelho que muitos estão pregando aí, um evangelho da porta larga, existe um verdadeiro evangelho chamado evangelho da porta estreita, e poucos passarão por ela, pouquíssimas pessoas. Israel passou pelo fogo, Israel passou pela seca, Israel passou pela enfermidade, lá em Joel está dizendo isso. E ainda assim Israel não se arrependeu. Você conhece pessoas assim? Pessoas que estão passando por lutas e guerras tremendas. Elas estão ali na UTI, estão sobre aparelhos, respirando por aparelhos, enfermas de uma maneira terrível, e não dobram os seus joelhos para Cristo. O pregador vai lá no hospital e elas não dobram os seus joelhos. Isso é algo de entristecer o coração. O mundo está passando por catástrofe, por pestes, terremotos, a terra está gemendo, as estrelas estão dando sinal, os céus estão dando sinal, o sol está pregando, dando sinal, a lua está dando sinais da vinda do Messias, e mesmo assim as pessoas estão rejeitando a Cristo. E o pior, hoje as pessoas não estão indo mais para a igreja por causa de Cristo, elas estão indo para um show business. Elas estão indo para satisfazerem os desejos da sua carne. Muitas delas estão indo para receber algo, quando deveriam entregar algo para Deus. Porque o culto racional, como diz lá em Romanos 12, 1, 2, é um culto racional, é um culto de entrega. Para viver o que, pastor? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Joel diz que o Senhor chamou o povo para uma assembleia geral, para que o povo se arrependesse. E o povo, querido, estava com o coração endurecido. O coração só foi quebrado depois de chegar os gafanhotos de destruição, depois dele ser entregue aos seus inimigos, porque Israel é entregue a reis, como o rei da Pérsia, como o rei da Babilônia, como Nabucodonosor, como Dario, como tantos outros. Até hoje Israel procura um Messias que já veio, um Messias que já está no nosso meio, que ressuscitou o terceiro dia e que nos deu o espírito de oração. É a única comunicação que você vai ter quando você abre a Bíblia. Você vai ver o espírito de oração te chamando a orar. Ah, pastor, mas eu já faço o meu devocional. Querido, devocional não é oração. Devocional, inventaram essa palavra de devocional. Devocional é um tempo de escuta, mas não substitui o espírito de oração contínuo, que vai fazer com que você vença o maligno durante as 24 horas. Eu vejo um monte de gente fazendo devocional e entrando em ira.
brigando com as pessoas durante o dia, questionando, sendo usada por Satanás, sendo usada por demônios, opressas, debaixo de uma opressão maligna das trevas, de uma opressão maligna de Satanás. Palavras, faz devocional de manhã, é de tarde, está xingando. Faz devocional à tarde, à noite está com palavras torpes na boca. A gente não sabe mais qual é o vocabulário dela, se é de crente, de um cristão genuíno, ou se é de um mundano. Pessoas que perderam o domínio próprio. Essas pessoas estão com o coração endurecido. Querido, Deus mandou seu filho. Israel não reconheceu. Israel fez pior que o mundo, porque Israel conhecia a Torá, conhecia todas as palavras proféticas do Messias. Israel sabia de todas as partes no Torá, no Pentateuco ali, nos livros ali, todos os livros. Moisés fez menção do Messias, mesmo assim ela o rejeitou, o crucificou, entregou aos romanos. Israel fez pior que o mundo. E Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não me viram, bem-aventurado aqueles que não me tocaram, como a mulher do fluxo de sangue, bem-aventurado aqueles que não me viram, mas hoje me seguem. Somos nós, os gentios. Aí Deus muda o jeito de falar com Israel. Para uma raça caída, Deus só poderia se corresponder através da dor. Deus, ele jamais intentou-se no seu coração machucar os seus, mas por causa de uma raça caída adâmica, o único meio de Deus chamar a atenção de Israel, chamar a atenção de nós, chamar a atenção do mundo, através da dor, por meio da dor. Deus entristece pelo gemido do seu povo. Deus, quando chama em Gênesis 12 Abraão, Deus chama, ele diz assim, olha para as estrelas do céu, Abraão. Abraão olha, e ele diz assim, vê se consegue contar. Olha para as areias do mar. Se você conseguir contar, essa será a sua geração. Você será pai de multidões. Mas a sua geração abrâmica, a sua geração, Abraão, ela será cativa por 400 anos. Durante 400 anos, um silêncio, de Deus, até ouvir o gemido dos escravos hebreus debaixo da mão e do ferro de Faraó. E Deus escutou o gemido daquele povo e enviou alguém que também era escravo e não sabia, Moisés. Então o povo estava gemendo debaixo da mão poderosa de Faraó. Andou 40 anos no deserto e não conseguiu tirar a sua mentalidade adâmica de escravo, de escravidão. Morreram no deserto. Daquela geração que andou 40 anos no deserto, somente Josué e Caleb prevaleceu e chegou na terra prometida com uma nova geração para tomar a terra. Aí Deus envia o profeta. O profeta, querido, não é uma pessoa legal de se ver. Quem tem o chamado profético, ele tem duas opções. Ou ele é amado por aqueles que são cheios do Espírito, ou ele é odiado por aqueles que estão carregados de demônios. O profeta não é uma pessoa legal. O profeta não é bem recebido. A Bíblia diz que não há honra para o profeta na sua própria casa. Os nossos não nos honram. Os nossos familiares muitas vezes não honram a qualidade e o dom de profeta que Deus nos entregou, que Deus nos chamou. O próprio Jesus não foi honrado diante dos seus irmãos, diante da sua mãe. Por isso ele disse, não há profeta sem honra que não seja na sua própria casa ou na sua própria terra. O profeta não é uma pessoa muito boa de se ver. O profeta, na maioria das vezes, vem com uma notícia futurista e uma notícia de juízo, uma notícia de condenação. Conserte a sua casa, arrume a sua casa, porque senão vai acontecer isso, isso e isso. Chegou o profeta diante do rei Zedequias e fala assim, certamente essa enfermidade é para a morte. Conserte a sua casa e viverás. Você vai morrer. Zedequias vai para os joelhos, e ali ele ora e de coração entregue, Deus entrega mais 15 anos de vida para o profeta, para o rei Zedequias. Então o profeta vai te dar uma notícia
de Deus. Para quê, pastor? Para conserto. Na maioria das vezes, não é algo bom de se ouvir ou de se escutar. Nada acontece sem que antes Deus use os seus profetas. Nada está acontecendo nessa terra agora sem que antes Deus use os seus profetas. Uma morte não acontece sem que antes Deus use os seus profetas para dar livramento. Temos certeza piamente que alguns jovens que morreram, outros que também de acidente, tantos outros que ceifaram a vida e perderam a vida, tiveram antes a um profeta avisando, uma profecia: olha, não vá, ou escute os seus pais, ouça os seus pais, sabe? Não pegue esse caminho, o seu caminho de morte. Sempre vai ter um profeta para tirar você do caminho de morte. Mas se você não ouvir, olha para Nínive. Nínive estava sob condenação. Olha para o profeta Jonas. Olha o que aconteceu com ele. O povo de Nínive fez jejum, o rei, a nação, os animais, todos vestiram roupas de saco e acharam graça diante de Deus. O arrependimento agraceia o coração de Deus. Amém, irmãos? Está muito forte nessa pregação, essa palavra. Então, se você vê um profeta, você fuja dele, corra, porque ele não vai te trazer notícias boas. Nos momentos de dor, aprendemos a buscar a Deus. Quando estamos com os nossos corações de pedra, lembra de Pedro? Deus, o próprio Jesus, teve que quebrar Pedro várias e várias vezes. Uma hora Deus falou assim: nossa, o que é que os homens dizem que eu sou? Aí alguns responderam: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é o Messias, outros dizem isso, dizem aquilo. Pedro, cheio do Espírito Santo, naquele momento fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele assim: nossa, essa revelação que Pedro, quem vos revelou foi o Pai, o Espírito Santo de Deus que te revelou. No outro momento, Pedro caminhando lado a lado com Jesus, conversando sobre ali, Jesus falando que teria que passar pela cruz, que teria que passar por todo o processo ali do Gólgota, da crucificação, e Pedro coloca a mão, creio eu, no ombro e diz assim: mestre, isso não vai acontecer contigo. Jesus reconhece que o Espírito não era mais o Espírito Santo que estava em Pedro, mas era um espírito enganador, um espírito religioso, o espírito das trevas. Jesus diz para Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque fala das coisas de homem e não das coisas que vêm de Deus. Então Pedro foi quebrado várias vezes. É por isso que Jesus falou assim: hoje você não chama mais Simão, mas Pedro. O que significa Pedro? Pedregulhos, estilhaços de pedra. Por quê? Porque Jesus quebrou ele em várias e várias pedrinhas, vamos chamar de britas, E aí, para ele entender-se que a única pedra fundamental estava ali e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Oh, glória! Quando você vê um profeta, o que você vai fazer? Você vai correr. A diferença entre profetas e sacerdotes: Deus levantou dois irmãos, um era profeta e o outro era sacerdote. Estou falando de Moisés e de Arão. O profeta fala em nome de Deus. Natã, quando visita Davi por causa do pecado ali de ele com Batseba, e ali tem a situação de Urias, que ele mata Urias, coloca Urias na linha de frente, e Urias é morto, e ele toma a esposa, debaixo de uma legalidade forjada de assassinato. Davi estava condenado à morte. Mas no Salmo 51 ele diz assim, ele pede perdão. Salmo 51 ele diz assim: Senhor, sara-me, perdoa as minhas iniquidades, não retire de mim o teu espírito. Então, o profeta fala em nome de Deus, o sacerdote fala de Deus para o homem. Amém? Jesus tinha os dois ministérios, o ministério profético e o ministério do sacerdote. Se você vê alguém passando por uma grande prova, cuidado. A primeira coisa que você precisa perguntar a Deus:
Primeiro, o motivo da prova. Depois, por que esta prova? E por terceiro, se eu posso entrar nesta guerra com a minha oração. Porque você, de repente, não sabe o histórico daquela pessoa, ou não sabe por que aquela pessoa está passando por aquilo. E por você não saber o motivo da prova e o porquê da prova, você pode estar aí levando setas nas suas costas, chicoteadas nas suas costas, ou seja, aquela pessoa estava com 100 chibatadas ali na prova. Você entrou na guerra dela, você vai levar 50. Às vezes é melhor você deixar ela na prova. Às vezes é melhor você perguntar a Deus se você pode ou não entrar nessa guerra. Que se você entrar nessa guerra, você vai ter que ir até o fim. Amém? O profeta Natan chegou para Davi, motivo? Pecado. Samuel foi até Saul, motivo? Desobediência, pecado. Moisés foi diante de Coré, que levantou uma rebelião, motivo? Rebelião, pecado. O que acontece com o rebelde? A terra engole. Foram engolidos mais de 30 mil rebeldes no deserto, por causa de um homem chamado Coré. João Batista, diante do rei Herodes, pecado, prostituição, ficou com a irmã, ficou com a esposa do irmão, e ele era confrontado o tempo todo. Quando você vê um profeta profetizando que tudo lhe irá bem, cuidado. Que tudo vai ser de paz, cuidado, investigue este profeta. Os profetas de Israel, Ezequiel 13:16 diz que os profetas de Israel que profetizarem acerca de Jerusalém e veem para ela uma visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus, este profeta será morto. Por isso, Deus pede para aguardar o cumprimento da palavra profética. Não vindo essa palavra profética, logo esse será um falso profeta. Será uma profetada. Mas ainda existem homens e mulheres, profetas nessa terra, que falam em nome do Senhor e acontece. Que profetizam em nome do Senhor e acontece. Que libera a palavra sobre a madre, daquela que é seca, daquela que não consegue engravidar e engravida. Que profetiza uma porta de emprego e acontece. Que vê Deus dando livramentos de morte e Deus realmente dá. Que vê Deus dando livramento de acidente e Deus realmente dá. Moisés era profeta, Arão era sacerdote. Jesus tinha os dois ministérios, o profético e o sacerdote. O profeta fala em nome de Deus. O sacerdote fala de Deus para os homens. Precisamos de pregadores, de profetas para pregadores. Amém? Precisamos de profetas para pregadores. E precisamos de pregadores para pecadores. Então Deus levantou o profeta Joel com uma mensagem de esperança, uma mensagem vindoura. Joel estava dando um sinal do juízo de Deus. E mesmo assim o povo não se arrependeu. Quando vai se arrepender, já é tarde demais. A resposta de Deus, querido, ela é mudada quando nós nos arrependemos. Zedequias se arrependeu, Deus mudou a resposta. A resposta era de condenação e morte. Deus mudou a condenação de morte para vida, para mais vida. Nínive teve uma sentença de morte. Deus mudou, Deus poupou Nínive, porque a nação se arrependeu por causa dos seus pecados. Abraão fala assim: Deus, e se houver 5 justos, 10 justos, 50 justos, 20 justos, se eu poupará, se houver 5. Ele foi diminuindo, Abraão foi diminuindo a quantidade de justos, Abraão foi diminuindo, até chegou a hora que sobrou somente Ló, sua esposa, que virou estátua de sal, que ficou também lá em Sodoma e Gomorra, e as suas filhas. Os anjos foram até lá. Sodoma e Gomorra estava como os dias de hoje, mas os dias de hoje está pior que Sodoma e Gomorra.
estava no nível de tanta prostituição e promiscuidade que os anjos que entraram na casa de Ló, os homens e mulheres daquela cidade queriam arrebentar a porta para fazerem sexo, né? Para possuírem aqueles homens de tão belos que aqueles anjos eram. Ló estava com a mente tão promíscua, Ló estava com a mente tão... o ambiente que você vive é o ambiente que você responde. Se você vive debaixo de um ambiente de muita violência, o que vai acontecer? Você vai ter medo, você vai começar a deixar de crer, você não vai ter fé, a sua fé será abalada. Se você vive num ambiente de muito xingamento, de muita prostituição, você vai se misturar com essas pessoas, né? Então Ló já estava num ambiente promíscuo, ao ponto de Ló falar assim, abrir a porta e falar assim, não, os anjos não, mas eis aqui as minhas 2 filhas, pode fazer com elas o que vocês quiserem, estuprar, matar. Olha a mente perturbada de um pai chamado Ló, que deveria proteger as suas filhas, não protegeu, queria entregar para os homens para estuprar, por causa do ambiente de Sodoma e Gomorra que Ló estava vivendo. E aí as filhas de Ló voltam com a mentalidade ainda de Sodoma e Gomorra, vê que a sua mãe havia virado uma estátua de sal, e elas embriagam Ló com vinho. Ló é embriagado e ela diz assim, olha, nossa geração, nossa descendência precisa continuar, não tem mais ninguém por perto aqui. E as próprias filhas fizeram sexo com Ló, ou seja, elas dormiram com o próprio pai e tiveram filhos do próprio pai. Tanto é a mente escravatória, escravizada, adâmica, do homem caído, do homem que vive pelo pecado. E eu tenho uma notícia para te dar, infelizmente, o salário do pecado é a morte. Então Deus não quer destruir a humanidade, Deus não é mau. Deus quer que todos sejam salvos, Romanos 15. Deus quer que todos sejam restaurados pelo sangue de Jesus. Deus não é mau, porque se Deus fosse mau, Ele não enviaria o seu Filho. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Tiago 4,10 diz assim, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Deus não quer nos humilhar. A verdade é que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Não é o rei que se humilha para o súdito, mas é o súdito que se humilha para o rei. O nosso Deus é o nosso rei, o nosso general, amém? O nosso Senhor, o nosso dono. Ele nos comprou com sangue carmesim. Então nós fomos comprados por este sangue precioso no Calvário. Então você é uma nova criatura. Então, querido, eu vou dizer uma coisa para você, o diabo não teme pregadores. O diabo não teme ministros de louvor aí que se diz cheio da unção. O diabo não teme profetas aí que se diz que é profeta, que vê anjos e vê isso, vê aquilo. O diabo não teme nem anjo, nem arcanjo ele teme, porque ele briga com Miguel. Lá em Judas, no Evangelho, na Epístola de Judas, diz que Miguel lutou contra Satanás, enfrentou Satanás, né, para proteger o corpo de Moisés, porque Satanás queria o corpo de Moisés para fazer aí uma Maria, para fazer aí uma outra estátua, um outro ídolo, para que o povo de Israel adorasse um falso Deus. E aí Miguel diz assim, olha, não vou falar nada contigo não, mas que o Senhor te repreenda agora. Na mesma hora ele foi queimado, sumiu da presença de Miguel. Então o diabo tem homens e mulheres, tem multidões, né? As festas, as raves, as grandes multidões. Tem pessoas, irmão, que trabalham a semana toda só para gastar o seu dinheiro no final de semana com álcool, com drogas, com mulheres e com prostituição. Aí você, muitas vezes, não dizima na igreja,
Muitas vezes você critica quem dizima na igreja, quem oferta, mas não reparou que o mundo, tudo é gerado através da comida, através de sacrifícios. Todas as oferendas envolvem dinheiro. Você não sabe, mas você está servindo a algum Deus quando você compra uma bebida alcoólica. Você está servindo a um falso Deus quando você compra uma droga. Você está servindo ao Satanás quando você está no meio dessa situação. Porque todas as vezes que Israel caía, Israel se prostituía. Lembra de Moisés descendo com as tábuas da lei? E aí Arão, um sacerdote caído também, deixou o povo fazer um bezerro de ouro. Moisés chega e quebra as pedras da lei, os mandamentos, né? E naquele momento ali ele faz uma separação, ele fala assim: quem quiser Deus, vem para o meu lado. Quem não quiser, fique do outro lado. Ficaram uma multidão do outro lado, foram todos mortos. Um derramamento de sangue ali, por causa de um bezerro de ouro. Ai, xarabacanta. Jesus, 40 dias no deserto, em jejum, tentado por Satanás. O diabo, ele teme. Eu disse para você que o diabo não teme pregadores, não teme ministro de louvor, não teme missionários, ele não teme profeta, ele não teme anjos. Agora, ele teme homens e mulheres que estão de joelhos orando. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus, em oração, 40 dias no deserto, em jejum, é tentado por Satanás. Ele resiste depois de ser servido por anjos. Todas as vezes que nós resistimos com o Espírito Santo nos ajudando, nós somos servidos por anjos. E o Espírito Santo de Deus, queridos, nos move em oração com gemidos inexprimíveis. A oração é uma prática de pessoas espirituais. Se você quiser conhecer uma pessoa espiritual, pergunte aonde é que ela ora, em que monte ela ora, que hora do dia ela ora, em que lugar da casa ela ora. Porque se você conhecer uma pessoa só orando na igreja, não é uma pessoa espiritual, é uma pessoa carnal. Porque pessoas espirituais são reconhecidas neste mundo e será reconhecida no mundo vindouro. Pessoas espirituais são pessoas que têm a oração uma prática constante, diária, todos os dias. Você pode pregar, você pode expulsar demônios, você pode fazer um monte de coisa, mas se você não ora, vai ser uma pregação vazia. Você vai ser envergonhado. É isso aí. Você já viu o joio, né? Já teve a experiência de ver um joio, a plantação de trigo? Já teve a experiência de entrar numa plantação de trigo? Você não percebe, mas ali tem o joio e tem o trigo. O joio prega, o joio cura, o joio levanta paralíticos, o joio faz milagres. Mas quando vem para o fogo, só o trigo permanece. Aleluia! Não se iluda. Vocês verão muitos homens de joio que parecem ser trigo e estão caindo e cairão. Serão queimados ou levados pelo vento. Porque o joio parece ser trigo, mas não é trigo. O joio tem uma diferença do trigo, mas ela só aparece quando eles crescem juntos. Parecem iguais, crescem juntos, mas o trigo, quando ele está na época da colheita, o trigo, querido, é algo tão fantástico, essa parábola, essa comparação, né? Essa pregação de Jesus. O trigo, quando ele cresce junto, aleluia, cresce junto com o joio. E quando eles estão prontos ali para a ceifa, né? Para a colheita, quando vem um ceifeiro para separar, né? Separar o trigo ele se inclina por causa das sementes que ficam pesadas ali nas pontas. Como o joio não tem sementes, ele fica ereto e ele fica mais alto. Como que o ceifeiro, pastor, reconhece ali o joio do trigo? Porque ele separa.
E quando ele separa, é nessa hora, na hora que todos já cresceram, né? Aí o que tem semente se curva, olha que coisa linda, né? Se curva diante de Deus. Mas o joio, ele é orgulhoso, ele é ereto, ele fica de pé, ele fica até mais alto que o trigo. É nessa hora que o ceifeiro vem com a foice, passa, faz o moinho e lança no fogo, joga no vento. Só o fogo prova. Só o fogo prova o que é joio e o que é trigo. Ambos são amassados, mas somente o trigo tem sementes que faz o pão. Aleluia. Tá forte, irmãos? Satanás, ele te exalta para te abater depois, mas o Senhor te abate para te exaltar depois. Tiago 4,10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui. Obrigado, Espírito Santo. Isaías 53, versículo 4 diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos restaurados. Envia anjos até nossa casa agora, na casa, no quarto da minha filha, no meu quarto, na minha esposa, visita anjos agora, que nós possamos ter a visitação de anjos ao redor da casa, da igreja, do Voice Church, a visitação de anjos ao redor de toda a nossa casa, de toda a nossa igreja, de cada discípulo, de cada filho, de cada ouvinte que está ouvindo este evangelho, que está ouvindo essa palavra. Não é uma palavra fácil, não é uma palavra de amaciar, não é a palavra de colocar as mãos nas costas, mas é uma palavra profética, é um despertamento. A Bíblia diz: despertai, ó igreja, né, para que entre o Rei da Glória, levantai os portais eternos para que entre o Rei da Glória. O levantar dos portais é um despertamento. Alguém precisa acordar para levantar os portais nas madrugadas. É isso que o Salmos 24 estava dizendo, que os portais eram levantados, né, para que quem entre o Rei da Glória. O Santo dos Santos, os portais dos Santos dos Santos eram levantados para que o Rei da Glória se fizesse manifesto e a glória de Deus parasse sobre o templo, sobre o pátio, sobre o átrio, sobre todo aquele aparato que uma vez foi, agora o véu se rasgou, não existe mais o lugar santo, o santo dos santos, nem o pátio. Hoje existe somente o santo dos santos, o tabernáculo de Deus, que é você, que é a casa de Deus. Jesus habita em você, e uma vez habitando em você, hoje a pessoa entra na igreja: mas eu não coloco os pés no altar, eu não subo no altar. Querido, não existe mais altar no Novo Testamento, não existe mais pátio no Novo Testamento, não existe mais lugar santo. Você subiu as escadas, você já está no Santo dos Santos, você já está na primeira e melhor fase em Cristo Jesus. Você é o Santo dos Santos, você é o lugar santíssimo, você é o tabernáculo de Deus, a casa do Altíssimo, como diz o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Eita glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus possa aí nos dar uma madrugada de milagres, de sinais de cura, de maravilhas. Você crê nisso? Então tome posse da bênção. Quero profetizar sobre a sua vida, que o telefone vai tocar, que uma mensagem de Deus vai chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que uma mensagem de Deus vai chegar sobre os seus. Quero profetizar essa bênção sobre você, esse milagre sobre você, nessa madrugada de intercessão e de oração. Espírito Santo, guarda a nossa casa, guarda o nosso dia. Nós profetizamos que esse dia será um dia de milagres, de cura, de sinais, de prodígios, de maravilhas. As portas irão se abrir, os recursos vão chegar sobre nós, sobre a minha casa, sobre o meu escritório, sobre a minha igreja. Os recursos vão chegar sobre os nossos discípulos. Continue nos abençoando, nos sustentando, nos dando
forças, alegrando o coração do Pai. Nos ajude a alegrar o Espírito Santo de Deus. Nos ajude nesta madrugada a alegrar, aleluia, a presença do Espírito Santo no meio de nós. Quem escutar este áudio, que essa pessoa receba a cura, receba o milagre, receba a presença do Espírito Santo, a glória de Deus, o sangue de Jesus seja pairado sobre nós, como ele pairou, né? Como Gênesis lá diz que o Espírito pairava sobre as águas, que o Espírito Santo possa pairar sobre nós possamos ser revestidos de poder e de autoridade, e aonde nós colocarmos a mão, prosperará. Você crê nisso? Se você crê, diga amém, amém e amém.